O que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e ative aí esse sininho aí das notificações. Hoje eu quero falar sobre libertação emocional. A libertação emocional, sem dúvida nenhuma, é a chave que vai destravar a sua vida para grandes realizações, para grandes conquistas, para que você possa ser, para que você possa ter aquilo que você sabe que você merece. Ninguém, em sã consciência, acha que merece só coisas ruins. Sempre a gente acha, tem no coração nosso que merecemos coisas boas. E, sem dúvida nenhuma, essa libertação, essa ruptura fará toda uma diferença na sua vida. Deixa eu começar a estabelecer uma verdade aqui para você, um princípio muito importante. O quociente intelectual ele é sustentado pela plataforma do quociente emocional. Não é o quociente emocional, o QI, que sustenta você, mas é o seu quociente emocional, ou seja, o QE, que sustenta a tua vida intelectual. Então, se você pode ser muito inteligente, você pode ser que tenha a enciclopédia britânica de capa a capa dentro da cabeça. Mas se você não tem uma base emocional consolidada, isso daí pode cair, pode ruir. Então, o QE, o quociente emocional, é que dá sustentação para a tua vida intelectual, ou seja, para a tua capacidade intelectual. Muitas pessoas são formadas, elas têm uma inteligência extraordinária, mas são pessoas medíocres nas suas condições enquanto seres humanos. E se nós não trabalharmos, se nós não entendermos que precisamos criar uma plataforma que dê sustentação ao nosso crescimento intelectual, pode ser que nós passamos anos e anos e anos da nossa vida e isso daí com certeza não vai produzir resultados bons. Bem, na minha vida funcionou mais ou menos assim. Quando eu era ainda criança, minha mãe teve um filho próximo do outro, né? Meu irmão mais velho fez 52 agora, esse mês agora, e eu fiz 51 também, ou seja, nós temos apenas um ano de diferença. E o meu irmão mais velho, ele tinha aptidões, ele tinha dons que Deus deu para ele, diferentemente de mim. O meu irmão é mais na área musical, ele sempre, na área artística, ele sempre sobressaiu. E a minha área forte, que eu sempre fui, desde a infância, um influente nisso, é na comunicação. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na praça da cidade, morávamos numa cidadezinha do interior, e o meu irmão estava tocando violão e cantando, e aí eu, puxa vida, meu irmão está tocando e cantando, e eu, o que eu posso fazer aqui? E aí eu peguei um chapéu, um boné, e comecei a falar que nós estávamos ali, porque nós iríamos nos apresentar, e gostaríamos muito que se você fosse, se você ficasse feliz com aquilo, gostasse daquilo que você estava vendo, você nos desse uma gorjeta, nos desse aí um dinheiro. E naquele dia aconteceu uma coisa interessante, Nós saímos ali da praça, meu irmão com o violão debaixo do braço e eu com um bonezinho cheio de dinheiro. Chegando em casa, minha mãe viu aquele dinheiro todo e falou assim, o que vocês aprontaram? O que vocês fizeram? E eu me lembro que o meu irmão ficou assim meio espantado, com a minha mãe brava, vendo a gente com muito dinheiro na mão, um pacote de dinheiro, de nota de... Se fosse hoje, nota de 1, nota de 2, nota de 5, várias moedas, etc. E eu disse para a mãe, olha, o meu irmão cantou e eu pedi para as pessoas darem dinheiro. E a minha mãe ficou impactada. Eu acredito que esse momento foi um momento assim que chamou a atenção, Mas os anos foram passando, meu irmão foi crescendo e foi se tornando uma referência. Em 83 ele ganhou um festival. Ele foi para os Estados Unidos, Festival Internacional da Criança. Foi algo extraordinário e eu me sentia muito inferior. Eu tinha um problema de autoestima muito séria, Eu me sentia para baixo. Muitas vezes eu trabalhava de entregador, de office boy,
e eu passava na frente das lojas que tinham as televisões, eu via o meu irmão apresentando programa na televisão, e eu trabalhando de bicicleta, e eu ficava indignado. Então isso trouxe um trauma emocional, né, desde pequeno, e que foi crescendo, ficando latente. E com 12, 13 anos eu conheci as drogas, 14, 15, 16, o tabagismo, o álcool, e fui me afundando, literalmente, o meu emocional totalmente fragmentado, né? Não tinha estrutura nenhuma para dar sustentação a nada, nem até mesmo esses anos foram anos muito difíceis, porque eu estava buscando, né, educação, formação profissional, e eu sei que dentro desse maremoto que eu estava passando aí emocionalmente falando, aí então eu cheguei ao fundo do poço. E, como diz um amigo meu, quando você chega no fundo do poço, só pode subir, né? Porque não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Ou seja, para baixo você não vai, porque você já está no fundo. E eu me lembro que nesse momento eu tive que ir embora e sair de um ciclo de amizades tóxicas que fizeram muito mal, né? Que me motivava, né? Vamos dizer assim, a continuar sendo quem eu era. E eu fui embora e fui morar longe. No outro vídeo eu falo, né, que foi uma virada financeira também na minha vida, quando eu decidi independência, quando eu decidi, né, assumir a responsabilidade, né, a autorresponsabilidade da minha vida. E quando, mais ou menos na idade de 22 anos, eu tomei uma decisão de que se Deus respondesse alguma das minhas orações, eu ia entregar minha vida para Ele. E olha, Ele respondeu em menos de 3 meses, e em menos de 3 meses eu estava na igreja, levantando a minha mão e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Antes de descer as águas, eu recebi o Espírito Santo, foi algo extraordinário, um marco na minha vida. E a partir desse momento, começou um processo de grande libertação emocional. Repito para você, um processo de libertação emocional. Mas a primeira ruptura, né, a primeira vez que eu posso dizer para você que eu respirei aliviado, que eu consegui, né, tirar aquele fardo, aquele peso que eu estava carregando na minha vida, foi quando eu assumi uma posição diante de Deus. Até então, eu sempre estava esquivando, sempre estava procrastinando, dando desculpas, mas chegou um momento da minha vida que eu decidi, eu não posso viver desse jeito, eu não posso ser assim, né? Eu preciso assumir a minha posição, minha responsabilidade. E interessante, até vem aqui um testemunho que no dia que eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa, peguei uma Bíblia e comecei a ler e abri em Jeremias 1. E lá estava escrito assim, olha, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te separei, e as nações te dei como profeta. E aquilo falou muito forte comigo, né? Aquilo trouxe uma identidade espiritual na minha vida. Eu sou um profeta. Deus me fez, Deus me criou com um propósito, para ter uma palavra, para liberar uma sentença, para ter uma influência, né, através do profético. Logo depois, né, naquela mesma noite, chegou um grupo de jovens na minha casa, fazendo uma serenata, e quando eu saí para fora, meu irmão, ele gritou lá do meio e disse, olha, Deus me deu uma palavra para entregar para você. E aí eu falei para ele assim, olha, eu já sei qual é a palavra, porque Deus falou comigo agorinha mesmo aqui. E preste atenção, eu tinha acabado de me converter, eu tinha acabado de aceitar Jesus, tinha acabado de me posicionar, e naquele dia Deus falou comigo, e eu estava cheio, né, de alegria dentro do meu coração. E o meu irmão falou assim, mas mesmo assim eu vou falar. A palavra que Deus manda te entregar é Jeremias 1. Antes que você se formasse no ventre da nossa mãe, o Senhor te separou e Ele te deu as nações por profeta. Eu caí de joelho, comecei a chorar, e aquele momento foi um momento libertador, literalmente. A partir daquele momento havia um propósito, havia um sentido, havia um significado para a minha existência. Eu não estava aqui por acaso, eu não estava aqui a passeio. E o que aconteceu? A partir desse momento começou um processo onde eu fui empoderado a combater toda aquela carga negativa, ruim, né, que eu carreguei durante muitos anos. Comecei um processo de jejum muito forte, de estudo da palavra muito forte, e aquela palavra que está no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então,
esta palavra entrou como uma lâmina afiada dentro do meu coração e a verdade começou a me libertar. Pois bem, agora, né, uma nova criatura, aprendi, entendi o propósito, o significado da minha existência e continuei a minha caminhada, né? E uma das coisas que me deu um trilho muito forte, que naquele momento abriu-se os meus olhos para coisas que eu, talvez, durante muitos anos da minha vida, não tinha percebido. E uma das coisas que eu percebi é que o meu pai, né, o Cláudio Pinas, já em memória, ele foi um homem que criou 4 filhos, ele sustentou nossa casa, nunca deixou faltar nada. Ele foi um homem muito íntegro e trabalhador, que cuidou, né, de nós. E os meus valores começaram a fazer uma transição e eu comecei a pensar comigo, puxa vida, o meu pai é o meu herói, né? É o meu referencial. Se eu conseguir ser na vida o que o meu pai é, eu já estou feliz. Por quê? Vou explicar para você. Porque os meus irmãos agora, os 2 mais novos já estavam fazendo seminário, estavam estudando teologia. O meu irmão mais velho estava morando em São Paulo, independente, estava tendo a sua vida, né? Cuidando dos seus negócios, já era um músico renomado, também uma pessoa íntegra, honesta, né? Só para vocês entenderem, nós, enquanto irmãos, nós nunca tivemos problema nenhum assim de ordem de ordem moral, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, a gente sempre foi muito bem alicerçado nisso, e eu devo isso, nós devemos, né, não somente eu, quanto meus irmãos, ao meu pai e à minha mãe. E eu disse para mim, olha, a partir de agora, se eu conseguir obter o resultado que meu pai teve, ou que o meu pai tem nesse momento, para a minha vida, eu sou uma pessoa feliz. Mas aí veio o ministério, veio a pregação, os anos foram se passando e eu já estava diante de uma igreja, já estava cuidando de congregação, ganhando almas, batizando, e aí veio um momento da minha vida onde, particularmente falando, eu pensei até em desistir, pensei em parar, e sabe aquele dia escuro, cinza, bateu, ele chegou na minha vida, e naquele momento eu olhei para todos os lados e eu falei assim, olha, eu não tenho mais vontade de recomeçar, fazer nada. E aí foi quando Deus ele começou a trabalhar comigo sobre paternidade. Ele falou assim, olha, Jaquenilson, você tem um problema sério de identidade. Ainda você não sabe quem eu sou para você. Você não me conhece como sendo teu pai perfeito. Aí ele falou mais algumas coisas para mim. Você tem um problema de baixa autoestima ainda. Você sempre tem buscado autoafirmação e autossuficiência, e, na verdade, isso tem te afastado de mim. E isso também tem produzido uma motivação errada no teu coração. Você faz as coisas certas pelos motivos errados. Ou seja, foi um momento onde houve um choque, né, na minha vida espiritual, que eu tive que rever muitas coisas novamente, né? Você começa a correria, a rotina, o dia a dia, né? O ativismo, e de repente Deus tem que dar uma parada em você. Foi o que aconteceu comigo, quase 2 anos, né? Eu tive que dar uma parada, né? Lógico, não parei a vida por completo, continuei, né, na minha vida empresarial, meus negócios, etc. Mas no ministério específico, partindo do pressuposto de quem eu era, de quem eu sou, eu tive que rever muitas coisas. Entre elas, identidade, entre elas, a minha motivação, por que eu fazia as coisas, né? Qual era a minha intenção, qual era o meu desejo, né? Lembrando que eu disse para você que eu tinha um desejo muito forte de se autoafirmar, de ser autossuficiente, né? Então Deus trabalhou muito essas questões de ordem, e eu percebi que mais de 10 anos tinha se passado desde o momento que eu tinha tido a primeira libertação, né, das drogas, dos vícios, né, das amizades erradas, daquela carga que eu carregava, falta de valores que tinha, mas estava esquecido. Agora ele me chama de novo e ele precisa trocar minhas vestes novamente. Ele precisa tirar aquelas vestes, a primeira veste, e me dar uma segunda veste. Uma veste nova, uma veste limpa, uma veste diferente. E essa ruptura, quando eu entendi que eu tinha problema de autoimagem, de autoestima, causado por falta de identidade, né?
que me faltava ainda essa aferição da paternidade de Deus na minha vida. Então eu consegui entender isso e assumir como sendo um alívio, porque agora filho é quem eu sou em essência, né? Eu não preciso viver provando ou tentando, ainda com minhas imperfeições, ainda com eu sempre digo, né, que Deus ele nunca vai tirar o lado humano da gente, né? Na minha humanidade, Deus ele me ama com as minhas deficiências, minha dificuldade, então eu já não tinha mais tanta religiosidade dentro do meu coração, dentro da minha vida, e agora eu tinha assim uma abundância, um relacionamento espiritualmente falando sadio com o meu Deus. E aí, a partir disso, logicamente, que produziu uma mudança significativa na minha vida emocional. Agora, né, desprovido de muitas... Eu posso dizer assim que a gente é meio que nem uma tartaruga, o hipopótamo, né? A gente carrega uma casca, a gente carrega uma carapaça e, de repente, Deus nos chama para que nós possamos abrir mão, né? E sair fora desse casulo, dessa casca que nós carregamos. E foi nesse momento de vulnerabilidade que eu recebi a segunda ruptura emocional, ou seja, eu sou filho, tenho uma identidade, não preciso viver autoafirmação e autossuficiência. Entendi que nesse momento, mais do que nunca, eu era aceito por Deus assim como eu sou, sem precisar, né, viver provando nada para Ele e nada para ninguém. Só descansando em Deus, só descansando o meu coração aos seus pés, e obviamente que o fardo ficou leve, o jugo ficou suave. Então, se você ainda não experimentou, se você ainda não tem na sua vida uma identidade aferida por Deus, pela paternidade de Deus, sabe, eu vou te dar uma dica aqui. Cole com pessoas que têm. Ande com pessoas que já vivem essa realidade, a realidade que você quer para a sua vida. Se você anda com os bons, com certeza você será um deles. Então esse foi o segundo ponto de libertação emocional, foi quando eu fui confrontado, depois de mais de 10 anos de convertido, sobre identidade, sobre quem eu sou em essência, né? E quem eu sou em essência, eu sou um filho servo, que ama ao Senhor sobre todas as coisas. E às vezes a gente pensa, puxa, está tudo pronto, está tudo legal, agora é só projeto, né? Decolar. E aí a vida, ela vem e ela mexe com a gente de forma assim que nos chacoalha. Depois de 25 anos de casados, então eu tenho uma crise muito forte por causa do falecimento, né, daquela pessoa que durante todos esses anos caminhou junto comigo, que foi a esposa, a mãe do Samuel, da Isabela, né, que agora tem um neto chamado Luca, um menino lindo, mas veio a doença, veio a morte, e esse momento é um momento, eu acredito, se não o maior, o mais difícil de todos, né? Por quê? Porque ninguém está pronto para a morte. A gente vê pessoas morrendo, o pai morre, vizinho morre, não sei quem morre, a gente meio que tem a ideia de ser imortal, né? De que isso não vai pegar a gente. Mas não é bem assim. Infelizmente veio a morte, né? A gente não estava preparado, ninguém está preparado, aliás, para isso. E logo depois do ofício fúnebre, eu volto para casa e eu passo um tempo longe, né? Sozinho, refletindo, analisando. Mas eu conheci um Deus de amor, né? Eu conheci um Deus de amor, eu conheci um Deus que cuida, que guarda durante todos esses anos, né? Mais de 25 anos até então servindo ao Senhor. E todas as minhas experiências, tudo que Deus fez na minha vida, logicamente que eu não poderia dar uma explicação exata e lógica por aquilo que tinha acontecido, mas eu sabia que Deus, de alguma forma, ele tinha algo que eu não entendia, que eu não sabia, mas que com certeza ele iria me revelar. E naqueles dias, né, eu fiquei recluso, aí vem, né, à tona tudo e mais um pouco, entre eles a insegurança, o medo, né, a solidão, e essas dores, né, são muito latentes dentro de nós. E
em algum momento eu fui num casamento e lá no casamento Deus começou a um processo de cura no meu coração. Eu vi 2 jovens apaixonados que estavam se casando e olhando para aquele casamento, Deus disse assim para mim: Jaquenilson, casamento é lugar de alegria. Casamento é lugar de alegria. E eu trouxe para dentro do meu coração, falei, puxa vida, né? Realmente, casamento é um lugar de alegria, né? E voltei para casa, né? Esse casamento foi fora de Maringá. Quando eu chego, Deus fala comigo numa madrugada que eu deveria recomeçar minha vida, casar-se de novo. E em seguida ele falou novamente, eu me lembro, eu acordei chorando naquela noite e disse que no sonho eu dizia assim: não, Senhor, eu sou casado, eu não posso me casar. E quando eu acordei eu entendi que eu era um viúvo, que estava sozinho. E naqueles dias, né, de muita turbulência, de muita dor, eu busquei ao Senhor, fiquei, como eu disse, né, um tempo solitário, um tempo de introspecção, aguardando, esperando em Deus. E, como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tempos depois eu comecei a conversar com a pastora Osana, que também tinha ficado viúva, né? Estava passando um processo de dor muito grande também. E nós começamos a conversar, né? E, obviamente, que essa conversa ela se transformou em uma oração. E um certo dia Deus disse para mim: Jaquenilson, essa mulher com quem você está orando é ela que vai ser a sua esposa. E eu vou te dar um filho. Na verdade, Deus me disse assim: você vai casar rápido, você não vai namorar, e eu vou te dar uma filha. E eu me lembro que eu vim para frente da igreja e disse para todo mundo, né? Até tem uns irmãos que me procuram de vez em quando e falam: pastor, o senhor é peitudo, hein? Um mês antes de se casar, o senhor falou que iria se casar e em menos de um mês depois a sua esposa ficaria grávida de uma menina. Pois bem, dia 19, né, de dezembro eu me caso, né, há 4 anos atrás. No dia 23 de janeiro ela descobriu que estava grávida e fazia 2 semanas, ou seja, no dia 10 de janeiro mais ou menos ela tinha engravidado. E agora ela, 3 meses depois, para frente, aí ela faz um exame e no exame consta que ela está grávida de uma menina. Então, quando você passa por tudo isso, né, que eu passei, né, a perda, a morte, agora Deus coloca novamente um recomeço, um começo, eu chamo de começo, né, começar novamente sem desanimar. Aí veio, ela é pastora, uma grande ministra de louvor, me deu uma filha, né, a Anne Zoe, que é uma menina linda, maravilhosa, inteligentíssima, né? Eu louvo a Deus pela vida dela. E, né, uma esposa que caminha ombro a ombro, lado a lado comigo. E o que eu posso dizer para vocês? Que aí foi a minha terceira grande ruptura emocional, né? Onde Deus ele transformou, como está escrito na palavra, né? Ele tirou vestes de luto e deu óleo de alegria, né? E nós podemos glorificar a Deus porque ele tirou uma pessoa que estava triste, amargurada, uma pessoa que estava literalmente com muito medo de tudo o que estava acontecendo e me empoderou e me encorajou, né? Hoje, posso dizer para você que eu enxergo a vida com outros olhos, que quem convive comigo sabe, né, a mudança, né, que ocorreu nesses últimos anos na minha vida, e que tem ocorrido e que está ocorrendo, porque, como eu disse, é um processo. E eu posso dizer que eu estou vivendo novamente 180 graus, né? Aos 51 anos de idade, o Senhor ele mudou a minha sorte. Aos 51 anos de idade, eu tenho a alegria de ter dentro de casa uma criança que ilumina o nosso lar, que traz muita alegria, uma esposa íntegra e fiel, batalhadora, uma líder nata, né? Que está lutando todos os dias junto comigo. E recentemente também ser avô, né? Então a vida trouxe me proporcionou esse momento, essa alegria. E eu gostaria de compartilhar tudo isso com você, por quê? Porque o autor, né, aquele que escreve, aquele que pinta o quadro da sua vida, ele com certeza ele não faz borrão. Às vezes você pode estar olhando para dentro da tua vida e falando, está faltando coisas, não está legal. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar.
Não desista, sabe? Permaneça firme, né? Tenha perseverança, continue a tua caminhada, que no processo do dia a dia, Deus vai te limpando, Deus vai te aperfeiçoando, Ele vai colocando coisas boas dentro de você, tirando coisas ruins, né? Traumas, medos, sofismas, fortalezas, né? Deus ele vai libertando você de você mesmo. Eu costumo dizer que o maior inimigo do homem é o próprio homem. E se você, né, de alguma forma foi abençoado, gostaria de que você curtisse, comentasse, compartilhasse, inscrevesse no nosso canal, ativando aí o sininho, tá bom? Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.